queda do dragão serpente e queda da Babilônia, moradas dos demônios que habitam nos ares, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olá, eu sou Elaine e sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Hoje vamos falar sobre o sexto selo, a queda do dragão, a antiga serpente. Porém, para entendermos o fim dos tempos, precisamos primeiro entender o início do mal e como o pecado entrou no mundo. Vamos ouvir um trecho de uma visão que o Senhor deu a uma irmã. O anjo apontou para a Bíblia e primeiro vi Isaías 14, 12 e 15 ser iluminado. E então eu vi Ezequiel 28, 12 e 17 ser iluminado. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Havia uma seção da Bíblia iluminada após Malaquias. Finalmente, a Bíblia se voltou para Lucas 10:18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Agora estava olhando para o céu logo após o Senhor ter criado a terra e Adão. Mas antes do dia da criação de Eva, ou talvez diretamente quando ela estava sendo formada. Eu vi Deus quando formou a terra, e que realmente gostou de sua criação e pensou nisto como sua obra de arte. O Senhor estava satisfeito com a sua criação dos céus, mas ele ansiava por algo mais que poderia ter comunhão com ele. Como o Senhor é um mestre artista, ele abrangia toda a vida, tudo que é santo. Todas as coisas boas e bonitas, ele é ao mesmo tempo perfeito e puro dentro do jardim original. Na verdade, tudo isso veio do nosso Pai Santo, o Criador de ambos, a respiração e a vida. Vi então o anjo apontar para Filipenses 4, 8, e percebi que isto era da mesma maneira que devíamos ser e inspirar íntima comunhão com o Senhor Deus e permanecer nesta união com Ele. Ajoelhei-me e tive a visão deste filme celestial. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Lá vi cerca de 70 anjos-chefes que foram criados pelo Pai para ajudá-lo a governar os anjos, atribuídos a cada um desses 70 principais anjos. Eu vi essa hierarquia incrível no céu, porque o céu é altamente organizado, altamente aperfeiçoado e nada parecido com a terra. Vi os anjos guardar e servirem ao Deus Pai quando Ele deu fôlego de vida e quando comandou a luz a existir. Ser. Enquanto eu estava assistindo a tudo isso acontecer deste grande balcão de observação do céu, notei que um ou dois dos anjos pareciam estar se destacando. Um destes anjos reconheci como Lúcifer, porque ele era uma versão menor do Senhor, e tinha o tipo ou padrão de luz similar que emanava de cima dele como Jesus. Era impressionante e realmente não havia luz como a dele, exceto pela de Deus e Jesus. Com o tempo, esses anjos que estavam sob a liderança de Lúcifer começaram a louvá-lo, elogiá-lo e adorá-lo como Deus. Pois Lúcifer era semelhante à imagem de Deus e mais diretamente acessível do que o Senhor para os anjos que estavam diretamente sob seus cuidados. Lúcifer era bonito, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também.
Pareceu-me que havia uns 20 ou mais chefes dos anjos que também tinham milhares sob eles. Agora, devo observar que, enquanto só estou vendo que parecem ser 70 anjos, não entendo tudo o que vejo porque não existem palavras terrenas para descrever algumas das coisas que estou vendo. Deus criou os anjos para companheirismo e para que eles pudessem desfrutar de sua presença, servi-lo e adorá-lo em majestade. Em vez disso, esses anjos específicos tornaram-se tão interessados na beleza e presentes um do outro que muitos haviam parado de procurá-lo de vez. No entanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que aquilo que eles pudessem oferecer e por isso, decidiu criar o homem à sua imagem e para o seu deleite. Lá, o Senhor podia andar livremente entre o homem no jardim e ter acesso total. Dos 70 anjos além de Lúcifer, 20 deles também começaram a olhar para Deus de forma diferente. Eles sabiam que nunca poderiam ser como o Criador, nem maior do que ele. No entanto, pensavam que, uma vez que a costela foi tirada do lado de Adão e Eva foi então criada de igual modo, eles poderiam tornar-se igual a Deus. Tinham consciência que não poderiam estar acima do Senhor, mas acreditavam, em vez disso, tornarem-se iguais. Vi então que os outros anjos permaneceram santos ao Senhor e o adoraram no seu todo e não em parte. Estes, em seguida, levaram as suas observações dos 21 anjos ao Pai no trono, logo após o Senhor ter acabado de criar a terra. Nos tribunais do Altíssimo Pai, o Senhor decidiu derrubar, expelir todos os 21 anjos-chefes junto com aqueles sob seu governo para a terra. Como o Senhor tinha declarado nas Escrituras, então eu vi Lúcifer ser lançado para fora do céu como uma estrela cadente, caindo e foi mesmo como um raio. Relâmpago. Lúcifer pousou na terra com aproximadamente 1/3 do céu lançados com ele. Houve uma grande tristeza e dor, porque os anjos que foram expulsos amavam o Senhor e acreditavam que por suas obras pudessem depois de um tempo retornar para casa. Céu e tinham esperança. Enquanto eu estava de pé em temor pelo que estava vendo, eu também agora tinha grande tristeza porque vi que esses anjos bonitos haviam se rebelado e agora estavam tristes. Vi o desespero quando estes caíram em desgraça e vi o céu chorar pelos seus filhos. O céu chorou, mas eu sabia que se esses anjos tivessem ficado, haveria divisão. Independentemente disso, não há nenhum poder como o de Deus, então eu me mantive confiante de que o Senhor ainda teria governado, não importava. Que todo o céu e criação soubessem disso também. Senhor, Eri, estes mistérios estão sendo mostrados agora para você porque eles foram reservados para este tempo. Então naquele momento, eu vi um homem no céu que reconheci porque eu o havia visto aqui antes. Ele era um dos antepassados, ancião de dias. Ele tinha o favor do Senhor sobre si. Ele era como Jesus. Ele era bonito e jovem na aparência, mas com o cabelo branco longo de alguém muito mais velho. Ouvi então um anjo do Senhor falar comigo. Anjo, este é um dos pais de Noé. Ele vai orar por você como um manto. Ele nunca viu a morte e o favor do Senhor está sobre ele. Senhor, Eren, agora olha com os seus olhos, ouça com os ouvidos e escreva com a mão. Eu tremia porque eu estava mais uma vez lembrando com tudo isso, do meu lugar humilde como uma mulher e realmente um ninguém. Não sou pastor e não tenho nenhuma posição alta, sou uma gentil. Eu me senti pequena e o Senhor ouviu meus pensamentos porque eu tremia diante dele. Eu vi uma onda de luz e um anjo imediatamente colocou um tipo de cobertura em cima de mim e pomada nos meus olhos. Outro anjo veio e me deu um cálice de água do rio da vida. Senhor, Eren, você está pronta para ir mais longe? Eren, sim, Pai. Glória a Deus nas alturas. Por favor, abençoe os meus olhos para ver, ouvidos para ouvir e minha mão para escrever, como você disse, para a tua glória, e será feito a mim neste dia. O anjo apontou para eu me concentrar novamente através da fenda no mar de cristal abaixo para a terra. Vi Adão e Eva terem filhos e se multiplicarem. Do meu ponto de vista, isso aconteceu muito rapidamente, mas da perspectiva da terra, isso levou várias centenas de anos. Durante esse tempo, eu vi esses anjos caídos tentando encontrar uma maneira de voltar para o céu. Eles queriam apelar para o Senhor, mas seus ouvidos não estavam abertos para os seus gritos. Então eu vi um desses anjos caídos, mas não Satanás, governar uma área que tinha uma das maiores populações de descendência de Eva. No entanto, as mulheres nesta área, filhas de Eva, eram bonitas em aparência, gentil e alegre. Este belo anjo caído tornou-se atraído por uma das filhas de Eva e voltou seus pensamentos para ela cada vez mais porque a cada dia ele a observava. Em seguida, ele pensou consigo mesmo:
Se o Criador não nos permitiu retornar e estamos vagando nesta terra até os dias da decisão a respeito de nosso destino, então eu vou tomar essa mulher como se ela tivesse sido criada da minha costela. Vou me tornar mais parecido com eles, seres humanos, os quais o Senhor ama. Este anjo caído, em seguida, reuniu todos os outros 20 anjos, exceto Satanás, e lhes disse: vamos tomar essas mulheres para serem nossas esposas e criar nossa própria raça para que o Senhor também possa nos amar. Dessa forma, o Senhor pode ser misericordioso, nos amar e amar as crianças nascidas de nós. Os anjos concordaram com isto juntos, sem juramento. Mesmo que a serpente havia traído Eva e o Senhor disse que haveria conflito entre os dois para a eternidade, eles ainda continuaram a desobedecer a Deus por olhar para as mulheres. Quando os anjos fizeram esta coisa proibida com estas mulheres, a última porção de qualquer santidade que restava sobre eles se retirou. Ao fazer isso, o favor do Senhor e as suas ligações com o céu e a eternidade agora estavam cortadas e sujeitas à morte, e eles se tornaram corruptos com o resultado. Estes anjos caídos então corromperam as filhas de Eva. Vi-os usando seus dons para mudar o curso da humanidade agora, serem contraditórios. Os anjos, em sua união com as mulheres, criaram hostilidade, filhos, e os anjos caídos começaram até mesmo desprezá-los também. No entanto, Satanás permaneceu desinteressado em mulheres e, portanto, não participou com os outros 20 anjos caídos e seus seguidores. O plano do inimigo ainda tinha o mesmo objetivo, mas o seu era apenas um curso diferente. Os anjos caídos, em seguida, começaram a ensinar aos homens, seres humanos, habilidades e ofícios para que eles pudessem ser adorados pelo homem como deuses em vez de adorarem ao único Deus verdadeiro. O resultado do que estes anjos caídos tinham ensinado teve o efeito oposto da adoração celestial. Eu vi um anjo ensinando sobre maquiagem, adornos e embelezamento. Isto criou vaidade, inveja e ciúme para destruir e, eventualmente, também levou à luxúria e prostituição. Eu vi um anjo mostrando aos seres humanos como criar armas de metal e formar ferramentas para a colheita, mas principalmente para a guerra e para a guerra uns contra os outros e destruir um ao outro. Eu vi outros criando fontes de cura de plantas, flores e raízes. Isto foi também para que o homem pudesse curar-se e já não precisaria gritar e depender do Senhor para a cura. Este foi o início de produtos farmacêuticos e medicina. Drogas, vícios, dependência e morte vieram a partir disto. Os presentes deste anjo, eventualmente, se transformaram em testes de sangue e genética, doenças e tudo parecido com isto. Vi outro ensinando os mapas do céu e as estrelas. Este anjo fez as estrelas em ídolos de escultura aos anjos caídos. Dessa forma, as divindades começaram a ser adoradas e, em seguida, deuses ou imagens de si mesmos. As estrelas eram um outro céu e tornaram-se um véu que impedia os humanos verem além, o Criador, o qual podia ouvi-los, vir e salvá-los. Esta prática foi o início da astronomia, o que é bom, e da astrologia, o que é ruim, assim como o culto dos anjos caídos tidos como deuses. Em seguida, o plano dos anjos caídos foi para o homem, então, depender das estrelas e a adoração de outros deuses e, portanto, não precisando mais do Deus de toda a criação. Vi outro com o dom de obras de fibra. A capacidade de tecer linho fino separou as pessoas de uma forma vergonhosa, criando divisão de classe de acordo com a roupa. Destruição através de classe, posição, orgulho e vaidade veio também a partir deste poder. Outro era como mágico e podia manifestar coisas, evocar imagens, criando milagres e ilusões. Isto gerou o medo e a adoração de autogoverno dos milagres. Este foi o início de bruxaria e magia e a adoração de semideuses com a ilusão ou aparência de poder. Outro era um construtor e arquiteto de estruturas. Este anjo tinha sido especial no céu, e isto foi um dom, de construir, em que Deus tinha prazer. Ele ergueu um edifício para edificar a si mesmo, e ensinou aos seres humanos a adorá-lo, e começou as raízes da escravidão. Seu plano e o plano dos outros foi a construção de templos de honra para si mesmos onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também poderiam construir edifícios altos o suficiente para que pudessem chegar ao céu. Ao ensinar os seres humanos e aos descendentes de anjos essa habilidade, eles acreditavam que poderiam até conquistar, tomar de conta do céu. Desejavam santuários imortais, para que os seres humanos ficassem distraídos e fossem até a eles para cultuá-los e não a Deus. Outro foi o criador de governo complexo e da ordem, a estrutura de guerras, cidades, estados, regiões e tribos. Esta foi também uma parte da opressão, escravidão e regra. E disso vieram os câmbios monetários, comércio, impostos e jogos de azar, apostas.
Este anjo aguçou o interesse de Satanás mais do que os outros. Estes dois estavam em uníssono porque o mal precisava deste tipo de estrutura para prosperar. Outro anjo ensinou pesos e medidas, calendários, relógios e itens relacionados para gravar ou medir dias. Este anjo lamentou e mediu os dias, como instruído por Deus após a queda. O anjo acompanhou a nova ordem de tempo, a medida de semanas, meses, anos e a profundidade e altura das coisas. Ele tinha as habilidades das matemáticas e começou a gravar os dias até que a permissão fosse concedida e o Senhor começasse a executar julgamentos. Outro anjo ensinou a comunicação por meio da linguagem, escrita de registros, desenhos, símbolos e códigos. Este trouxe a tecnologia eventualmente, e também a rápida decadência da pornográfica, a internet e o eventual acesso às casas sem precisar de uma chave. Ele poderia entrar na mente dos seres humanos e destruí-los por dentro. Estes foram apenas alguns dos dons ensinados aos seres humanos, como anteriormente concedidos a esses anjos caídos, pelo Senhor. Havia muitos mais, e cada um desses trocou os seus conhecimentos com os outros, a fim de criar uma teia de autoridade e oculto aos anjos caídos pelos seres humanos. As mulheres que tiveram relações com os anjos caídos em breve, deram à luz a filhos que eram gigantes. Estes, então, consumiram mais do que a terra poderia fornecer. Eles também tiveram um enorme apetite da luxúria para os olhos e para o sangue. Tornaram-se os principais devoradores da terra e tudo o que nela estava. Os anjos caídos foram proibidos de compartilhar com a humanidade os segredos do céu, mas quando fizeram, em desobediência, eles introduziram ainda mais o pecado e a morte. Quando tais anjos geraram gigantes que eram uma abominação ao Senhor, fizeram com que o avanço do mal se tornasse tão difundido que o Criador agora teve de intervir. Tudo agora estava morrendo e se corrompendo a um ritmo cada vez maior. Os anjos caídos que tinham desfrutado mulheres terrenas que eles haviam tomado, agora sabiam que tinham cometido um grave pecado contra o Criador do céu. Depois de um tempo, eles se arrependeram disto, e queriam parar com a esperança de voltar de onde eles caíram. Os anjos caídos, em seguida, viram a corrupção que causaram porque o mundo começou a experimentar todas as coisas contrárias ao céu. Um dos anjos caídos, em seguida, reconheceu que havia um ser humano especial que andou perto do Senhor, e ainda mais próximo do que mesmo Adão tinha andado. Enquanto isso, eu me ajoelhava e olhava pelo que estava vendo, e quão rápido tudo se tornou ruim, comecei a chorar diante de Deus no céu. Eu já tinha visto a origem de todas as coisas terríveis e assisti à aceleração da morte. O anjo à minha esquerda entregou-me um copo e bebi do rio da vida. O livro apócrifo de Enoque também nos ajuda a entender o que aconteceu no início da criação, como o pecado foi entrando nos corações dos homens. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, sentinela, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Arno. Aquele monte, portanto, foi chamado Arno, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Uracabarameu, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquel, Saracnial, Azael, Aimers, Batraal, Anani, Zaveb, Sansaviel, Ertael, Turel, Iomeael, Araziel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a bordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta seção: e as mulheres geraram a sentinelas 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os Nafelim, e os Nafelim trouxeram ou mataram os Eliú. E eles sobreviveram,
crescendo em poder de acordo com a sua grandeza, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia, tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Sua carne, um depois do outro. Ou, de uma outra carne. R.H. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Então a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda a sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazar ensinou todos os sortilégios, e divisores de raízes. Armeres ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou os sinais. Tamiel ensinou a astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Capítulo 9. Então Miguel e Gabriel, Radael, Surial, e Uriel, olharam abaixo desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro, esta é a voz de seus clamores, a terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei, tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. E têm descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam. E queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas, antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas, e o que tem sido feito por eles, já tu não falas a nós. O que, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles? Capítulo 10. Então o Altíssimo, o grande santo falou. E enviou a Uriel ao filho de Lameque, dizendo, diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensinam como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael, amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão. Abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão, lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia a vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto,
se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens, traga-os e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. A Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão, eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrói todas as almas viciadas na luxúria, e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Que todo opressor pereça na face da terra. Que toda má obra seja destruída. A semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. E então todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude, e seus sábados, serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bendições, toda árvore de delícia será plantada nela. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade, toda semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifica a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo crime, de toda impiedade, e de toda impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento, eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Capítulo 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. Enoque, foi abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: tu não obterás paz. Uma grande sentença contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados, e tremeram. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos,
Desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambada, as quais estão da direita para o oeste de Amo, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Cenezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho. E comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão, e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o Poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu, ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos, não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos. Mas chorareis e suplicareis em silêncio. As palavras do livro que eu escrevi. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei. E aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros. Seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como o gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo. Acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória sentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol, e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele,
entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele santa consulta era desnecessária. Contudo, santificado, que estava próximo dele, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, e trêmulo. Então o Senhor com sua própria boca chamou-me, dizendo, aproxima-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15. Então dirigindo-se para mim, ele falou e disse, ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá, e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles, tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre, deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna, vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu. Dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um arroio murmurante, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desagou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o lago rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra.
Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem um firmamento do céu acima dele, nem um sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: Este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes. E sendo numerosos em aparência profanaram os homens e fizeram com que errassem, assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem. Enquanto via as coisas, o mal já habitava na terra antes mesmo da criação do homem, e quando Eva dá ouvidos à serpente, desobedecendo uma ordem direta de Deus, o mal tem acesso ao coração do homem, levando o homem a se separar cada vez mais de Deus, pois o pecado nos afasta de Deus, que é santo. Após ter êxito com Eva, Satanás encontra brecha em seu filho Caim, pois de tanto o observar, ele viu que ali ele teria uma oportunidade de atacar novamente. Então, vendo que Caim tinha inveja de seu irmão, Satanás se agarra a essa oportunidade para fazer o homem se degradar ainda mais, comentei no primeiro homicídio. O livro do Justo, um livro apócrifo, nos ajuda a conhecer melhor essa história, em paralelo com a Bíblia em Gênesis 4. E, algum tempo depois disto, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho. E eles estavam no campo, Caim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando o seu rebanho. E o rebanho passou na parte que Caim tinha arado no solo, e Caim se encolerizou por conta disso. E Caim aproximou-se de seu irmão Abel, em raiva, e disse-lhe: O que há entre mim e ti, para tu vires apacentar o teu rebanho para o alimentar na minha terra? E Abel respondeu seu irmão Caim, e disse-lhe: Que há entre mim e ti, para que tu comas da carne de meu rebanho e te vistas com a sua lã? E agora, portanto, despe a lã das minhas ovelhas com que estás vestido, e recompensa-me pela carne que tu tens comido. E quando tiveres feito isso, então me retirarei de tua terra como disseste. E Caim disse a seu irmão Abel: Certamente, se eu te matar neste dia, quem vai exigir o teu sangue de mim? E Abel respondeu a Caim, dizendo: Certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti se tu me matares, porque o Senhor é juiz e árbitro. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra.
E agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo neste dia. E quando Caim ouviu as palavras que o seu irmão Abel havia dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra o seu irmão Abel por declarar isso. E Caim, apressando-se, levantou-se, e tomou a parte de ferro de seu instrumento de lavoura, feriu seu irmão e o matou. E Caim derramou o sangue de seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra diante do seu rebanho. E em seguida Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele foi e chorou amarguradamente sobre ele. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. E o Senhor sabia o que Caim tinha feito a seu irmão, e apareceu a Caim e disse-lhe: Onde está Abel, teu irmão, que estava contigo? E Caim mentiu, e disse: Eu não sei, eu sou o guarda do meu irmão. E o Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra onde o mataste. Pois tu mataste teu irmão e apressas-te a esconderes, e nem ponderaste em teu coração, se eu não o veria. Mas por isso e por teres morto teu irmão por nada e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão, e onde tu o enterraste. E quando a arares te faltará o vigor como no início, e espinhos e cados serão o teu produto do chão, e serás vagabundo na terra até o dia de tua morte. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava, e ele se foi dirigindo sem rumo certo na terra em direção ao leste do Éden, ele e todos os que lhe pertenciam. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou Enoque seu nome, dizendo: Neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade, e ele construiu a cidade, e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho, pois naqueles dias o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. E de Irad nasceu Enoque, e Irad gerou Mexiael, e Mexiael gerou Metusael. E foi no ano de 130 anos de vida de Adão sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho à sua semelhança e à sua imagem, e chamou o seu nome Sete, dizendo: Por que Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele? Sete viveu 105 anos, e gerou um filho, e chamou seu filho de Enos, dizendo: Naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar, e a afligir suas almas e corações transgredindo e rebelando-se contra Deus. E nos dias de Enos os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor, que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. E cada homem fez o seu Deus e se inclinaram para eles, e os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu, e ele destruiu a terceira parte da terra. E não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. E naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens e a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cados e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra, por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Cainã cresceu e ele tinha 40 anos, e tornou-se sábio, e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens. E ele levou aos filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio, e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria. E com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros.
E Cainã reinou sobre toda a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens, para o serviço de Deus. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome do Malaléu primogênito, o segundo Enã, e o terceiro Merede, e foram suas irmãs Ades e Lá, que são os 5 filhos de Cainã que lhe nasceram. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas para suas esposas, e Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela chamou o seu nome Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Jubal, e Zila, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus, e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para ser fecundos e se multipliquem na terra. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas, e a sua beleza não desaparecesse. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zila bebeu com eles. E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinham como viúvas enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E, no fim dos seus dias e anos, quando Zila ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Tubal-Caim, dizendo: depois que eu tinha secado tenho obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez e deu à luz uma filha, e ela chamou seu nome Naama, pois ela disse: depois que sequei tenho obtido prazer e deleite. Os filhos de Sete se misturaram com os de Caim através de casamentos, e eles aprenderam todo tipo de sortilégio com os anjos que abandonaram seus postos, para coabitarem com os homens, contaminando a terra, levando a Deus a limpar a terra para um novo recomeço. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, espaçoso e plano, ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? Ele respondeu, dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que um está separado ou outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra, julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus. E falei: abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre.
Após o dilúvio, os filhos de Noé deveriam ver o que aconteceu à humanidade devido ao homem ter ouvido a serpente e seguido seus caminhos, e se afastarem do mal e seguir os conselhos de Deus. Porém, não é o que aconteceu, pois o neto de Noé fez exatamente o oposto e imitou os caminhos dos ímpios. Podemos conhecer mais sobre Nimrod, o neto de Noé, com o historiador Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Flávio Joséfo. Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel, e Deus, para confundi-los e destruir essa obra, manda a confusão de línguas. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar à primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Porém esses homens rudes e indóceis não obedeceram, e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhes segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna. E, como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo, insensato, deixou-se dominar pela estulta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus, e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume, para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis no entanto exterminá-los, como fizera aos seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento: todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas, destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Em várias culturas, ao decorrer dos anos, foram cultuados várias entidades, que são os mesmos seres. Só vão mudando de nome conforme muda o lugar, época e cultura. Como, por exemplo, a mitologia suméria, babilônica, egípcia, grega, romana e várias outras. Mas chegará o dia em que o Senhor dará fim a esse império do mal, expulsando o inimigo das regiões celestiais, o lançando na terra, onde ele será manifesto em carne e osso na figura do Anticristo, um homem iníquo que emprestará seu corpo a ele por onde ele agirá nesses últimos tempos. Ficamos por aqui, continuamos no próximo vídeo com a segunda parte do sexto selo. Obrigada e até lá!